Hoje eu quero compartilhar com vocês um livro que me encontrou. Eu acredito muito nisso, que os livros nos encontram. E ele me encontrou em um momento muito difícil da minha vida, em um momento que eu estava em uma depressão muito profunda. É esse livro aqui que a gente não acha, pelo menos eu não achei ele como físico, inclusive se você achar, já me diz aqui onde tem, que eu vou correndo para comprar. Da Christine Hanna, que é Quando Você Voltar. Esse livro conta a história da Jolene. Ela é uma piloto da Força Aérea dos Estados Unidos e ela é então convocada para a guerra. Jolene é uma mulher casada, tem 2 filhas, pequenas ainda, e ela então vai para viver esse momento aí na guerra. Quando ela é convocada, isso já cria ali uma grande guerra familiar, ali, uma guerra interna, porque o marido não quer que ela vá. As filhas também temem pela morte da mãe, mas ela acredita muito que ela precisa cumprir o seu dever ali como cidadã, como pessoa civil, e que ela tem uma missão na vida. E a grande missão da Jolene, na verdade, é proteger a Tammy, que é a melhor amiga dela, que também é piloto. As duas ali se conheceram nesse processo como piloto ali da Força Aérea. Elas foram então para a guerra, e no meio ali da guerra, em um procedimento, elas acabam sofrendo um grave acidente. E esse é o tema central do livro, por isso ele chama Quando Você Voltar. Porque todo mundo te prepara para a guerra, te prepara com treinamento, te prepara com como usar uma bomba, como pilotar, como você se defende, mas ninguém te prepara para quando você volta dessa nova realidade. O que você faz na sua vida quando tem uma nova realidade e você precisa voltar para ela? Seja um acidente, seja uma depressão, seja a perda de alguém querido. Como você volta para a sua própria vida depois de uma grande perda? E é isso que a Jolene vai nos ensinar. Então, quando ela volta com uma depressão muito profunda, né? E aí ela não consegue, ali num primeiro momento, amar as filhas como ela gostaria. Ela não consegue dar atenção para o marido. E ainda tem uma coisa pior. Jolene era atleta, ela era corredora de grandes maratonas. E nesse acidente ela perde uma das pernas. Então, além do recomeço da própria vida, de voltar da guerra naquela circunstância, ela voltou sem um membro. E foi muito difícil para ela se adaptar e aceitar essa nova realidade. Além disso, a melhor amiga dela falece em um acidente e ela se sente responsável, porque ela estava pilotando. Então, ela se sente responsável pela morte da amiga. E aí, só você lendo, porque eu não vou te dar spoiler não. Só você lendo para saber ali o final. Mas esse livro, ele me mostrou como é uma pessoa com depressão. Então eu fui entendendo, através do que ela expunha, ela não tinha forças para cuidar da filha, das filhas, ela não conseguia levantar da cama, ela não conseguia tomar um banho, ela não tinha forças para amar o marido. E aí você vê, de um certo lado, a providência divina, né? O marido dela, ele era advogado. E ele pegou um caso para defender no tribunal de uma pessoa que sofria de depressão. E ele tinha muito preconceito com relação à depressão. Ele achava que era frescura, sabe? Como a gente vê muito por aí. E ele foi, então, tendo que aprender com um médico. Ele buscou um psiquiatra para auxiliá-lo no próprio processo. Ele teve que entender como funcionava a mente de uma pessoa adoecida. E aí ele conseguiu, então, ajudar a esposa dele a superar essa fase. E o final desse livro, ele é encantador. Você vê uma grande superação por parte de Jolene, você vê uma grande homenagem à melhor amiga, você vê o grande amor que ela conseguiu reconquistar pelas filhas dela, mas especialmente você vê a mudança do marido dela com relação a isso, e quanto os dois se tornaram muito mais humanos. Ela pode ter perdido uma perna, ali metade de um membro nessa situação, mas ela ganhou um novo coração. E isso foi muito bonito de ver. E eu te convido, então, a ler essa história e depois você me conta como ela pode transformar a sua vida.